Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que é feito em parceria entre as duas emissoras, trazendo para você sempre aqui na noite de domingo os principais assuntos da semana com especialistas, falando sobre as questões jurídicas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado e, claro, também sobre tudo que envolve as questões políticas. A gente caminha lado a lado comigo nesse programa, um programa especial, porque temos aqui um representante da advocacia goiana, o presidente da AB, Dr. Rafael Lara Martins. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Geraldo, boa noite, Caio, boa noite, Daniel. Uma honra estar aqui participando desse programa com vocês hoje. A honra é nossa e a gente vai falar aqui muito sobre uma conquista, diria, histórica para a advocacia goiana, pelo menos em termos de demanda, quase 70 anos ou mais de 70 anos, de algo que nós vamos abordar e que eu acredito que seja muito justo, não só para a justiça no nosso estado, mas para a classe também dos advogados, entre outros assuntos muito especiais. Como o doutor Rafael já disse, comigo como sempre, o Dr. Carlos César Mota. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel, satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meu amigo Rafael Lara, quem tem o privilégio do reencontro. Doutor Geraldo Fonseca, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. É uma honra, presidente, tê-lo aqui conosco. Eu estou aqui numa mesa de esmeraldinos, é isso, os três? De forma alguma. Ontem, essa semana, nós tivemos a final do Campeonato Goiano, transmitido pela TV Brasil Central, também pela TV Assembleia, de maneira exclusiva, com 7 jogos pelo aplicativo Deputados aqui. E nós tivemos uma festa na segunda-feira passada, no Palácio das Esmeraldas, onde a gente pôde encontrar os campeões, né, aqueles que foram considerados os melhores do esporte. E esse assunto ainda tem trazido muitos debates aqui dentro da casa, principalmente sobre o que se espera do ano que vem, né? Tivemos com dirigentes do Goiás que estão falando sobre o planejamento para esse ano e para o campeonato, e também do Vila, o Vila que foi o vice-campeão e agora espera poder fazer uma boa Série B. Mas vamos aqui para a nossa entrevista. Daniel, até domingo. Domingo eu era Atlético. Domingo era Atlético. Essa semana ainda estou comemorando o título. Pois é interessante que eu vi uma coisa que talvez eu nunca tenha visto na minha vida, doutor Caio, como amante do futebol e como cronista esportivo que fui ao longo de 15 anos, porque eu acho que o Atlético cresceu tanto, se tornou um adversário tão grande do Goiás nesse momento, que eu cheguei a ver alguns torcedores do Goiás torcendo para o Vila, viu? E isso eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida, torcedores do Goiás não querendo que o Atlético chegasse ao tricampeonato. Mas, Daniel, não sei por que o espanto, né? Todo mundo sabe que a maior parte da torcida é melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Glorioso Vila Nova. Tá explicado. Mas desejo que os 3 times tenham muito sucesso ao longo desse ano, de 2024, e já estamos preparando o Campeonato Goiano de 2025 com uma parceria muito maior e muito melhor, afinal de contas, esse ano. Começamos o ano passado com a Brasil Central, esse ano a TV Assembleia se uniu a essa força e tivemos o prazer de transmitir as 2 finais do Campeonato Goiano para todo o território brasileiro em sinal aberto pela TV Cultura, mais uma parceira que também já está confirmada para o ano que vem num grande campeonato. Agradeço a todos, dou parabéns aqui ao governador Ronaldo Caiado, presidente da Assembleia Legislativa Bruno Peixoto, presidente da TV Brasil Central, Reginaldo Júnior, que trabalharam muito para fazer um grande campeonato e assim o foi entregue. Vamos para a nossa entrevista. Advogado, sócio do Lara Martins Advogados, doutor em Direitos Humanos pela UFG, mestre em Direitos das Relações Sociais e Trabalhistas, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Direito do Trabalho pela PUC Goiás, entrou na OAB como conselheiro seccional em 2013 e hoje é presidente da OAB Goiás. Dr. Rafael Lara Martins, como começou essa história na advocacia? A história começa já com uma pequena correção. Apesar de ter entrado em 2013 como conselheiro seccional, eu tenho muito orgulho de ter chegado na OAB por meio da Comissão da Advocacia Jovem, né? Eu, ainda na faculdade, eu me formei no ano de 2003, a Comissão da Advocacia Jovem, além de reunir os jovens advogados, ela era recém-criada, ela convidava os centros acadêmicos a enviar um representante.
E eu fui lá o primeiro representante do centro acadêmico da Faculdade de Direito da UFG na Comissão da Advocacia Jovem. E hoje tenho a alegria de ser o primeiro membro da Comissão da Advocacia Jovem que se tornou presidente da Ordem. Então é uma ligação, uma identidade com a advocacia jovem. Lá quando comecei, Daniel, na advocacia, como a maioria dos advogados, eu não tinha nenhuma tradição, seja na advocacia, no direito, no empresariado, no associativismo, era do nada mesmo. E participar da Ordem, viver a Ordem, ter lá com a advocacia jovem esses contatos, esses relacionamentos, me ajudaram muito a entender o que era efetivamente a advocacia. Foi muito, muito difícil no início, como todo mundo que começa numa expectativa muito diferente da realidade, né? Algo que eu digo sempre, a advocacia ela é plantio. Só que entre o plantar e o colher, você tem regar e tem esperar. Então, são alguns anos para a coisa começar a dar certo. E essa vocação, digamos assim, institucional pela Ordem, ela sempre fez parte, mesmo durante os anos de faculdade? Primeira vez que eu disputei uma eleição, eu fui candidato a representante de sala na 4ª série primária. Então, acho que daí já diz tudo, né? Eu sempre gostei de resolver problemas no coletivo, sempre gostei de doação do seu tempo para algo que resolva para todo mundo, sem pensar no individualismo, sem pensar em soluções pessoais. Fui de representante de sala durante a escola, isso no Santo Agostinho, de formatura, Santo Agostinho lá junto com o Caio, e fui também representante no centro acadêmico, disputei eleições do centro acadêmico, inclusive fui diretor do centro acadêmico. Quando eu finalmente disputo a eleição para a presidência do centro acadêmico, eu perco a eleição por 6 votos para um parlamentar aqui da casa, viu, Daniel? Perdi a eleição para o Virmontes Cruvinel. Olha só. 6 votos para o Virmontes Cruvinel. Eu brinco com ele, falei, Virmontes, ainda bem que eu perdi a eleição para você, que você virou deputado, eu virei advogado, os dois estão muito felizes nas suas respectivas carreiras. E além da vocação institucional, logo na construção da sua carreira, o direito trabalhista esteve muito presente. E eu sempre pergunto aqui para os nossos advogados, para os nossos representantes, o porquê da escolha da área, o que levou os caminhos para chegar a uma área tão complicada do direito, a gente sabe como é essa. Eu costumo dizer que não é a gente que escolhe a área, é a área que escolhe a gente. E a advocacia trabalhista, ela aconteceu na minha vida. Durante muitos anos da minha advocacia, eu, como todo mundo que começa ali sem uma base, eu fazia de tudo, fiz absolutamente tudo. Fiz família, fiz trânsito, fiz penal, fiz júri, fiz cível, fiz direito público, fiz absolutamente todas as áreas no começo da minha carreira. Na verdade, eu até me neguei a advogado trabalhista durante algum tempo, dizia que eu não queria ser advogado trabalhista, tem lá os meus motivos, historicamente falando, mas, veja, me formei em 2003, sempre advoguei, e somente a partir de 2012 eu me assumi advogado trabalhista. Então não é uma coisa da noite pro dia, não é aquela coisa, eu quero ser advogado trabalhista, eu sonho em ser advogado trabalhista. Eu descobri que eu fazia bem e descobri que eu gostava. E eu acho que é isso que a gente tem que ter na advocacia, em qualquer profissão. A gente tem que parar um pouquinho e tem que ser um pouco mais pragmático. Você tem que entender uma coisa que você faz bem, sou bom nisso. E você tem que entender uma coisa que você gosta, que te dá prazer. Se você descobre uma coisa que você faz bem, que você gosta, você esquece, porque dinheiro é consequência, sucesso profissional é consequência, carreira é consequência. Não adianta você ter uma coisa que você faz muito bem, mas você não se sente bem fazendo aquilo. Não adianta alguma coisa que você gosta muito de fazer, mas que você eventualmente não faz bem. Adoro jogar bola, mas não sou bom de bola. Então eu jogo ali no domingo com os amigos. Se eu fosse tão bom quanto eu gosto, eu teria sido jogador de futebol. Está com você, o presidente da OAB. Maravilha. Presidente, acho que com a grande maioria dos advogados não é diferente. Eu também não fui quem decidiu pelo direito imobiliário. O direito imobiliário quem me acolheu. Eu lembro que nos tempos de graduação, os colegas tinham por preferência concursos públicos, trabalhar em multinacionais, eu falava, não, eu quero trabalhar para o mercado. Eu vi aquele tanto de imóveis e falei, poxa, é aqui que eu vou. E foi me abrindo as portas diante de uma escolha que eu até teria feito previamente, mas que os caminhos cuidaram de torná-la facilitada.
Tivemos recentemente uma grande conquista para toda a advocacia goiana, e a você eu cumprimento por essa conquista, porque sei da sua iniciativa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é exatamente a possibilidade do advogado que busca o recebimento dos honorários já negligenciados ou já negados a ele ao pagamento, através de uma ação de execução, se assim o contrato o permitir, ou através de cobrança, podendo recolher as custas do processo apenas ao seu final. Gostaria que você comentasse como se deram essas tratativas, os bastidores disso e o que a gente espera em números, se é que a gente pode falar em números, quantos advogados vinham, quantas ações nós tínhamos dessa natureza nos tribunais goianos, no Tribunal Goiano. Só para a gente poder contextualizar, na última terça-feira, no dia 2 desse mês, o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Alberto França, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Lara Martins, estiveram aqui na Assembleia Legislativa com a proposta do projeto de lei 6589, com vistas de alterar a lei número 11.651, de 26 de dezembro de 91, que dispõe sobre o pagamento das custas processuais dos advogados perante o Poder Judiciário Estadual. Ao lado dos deputados Virmontes Cruvinel, o senhor já citou aqui, Cairo Salim, Thales Barreto, delegado Eduardo Prado, Hamilton Filho, Véter Martins, eles trouxeram essa demanda, foram recebidos pelo presidente Bruno Peixoto, que disse que são mais de 70 anos com tal reivindicação e que a advocacia poderia contar com a Assembleia em regime de urgência. No último dia 3 de abril, o projeto que altera as regras de pagamento das taxas judiciárias foi aprovado em segunda votação. Bem, Caio é um amigo desde o tempo do colégio, né? São 30 anos já que conheço Caio e tivemos a honra de servir juntos na OAB. Foi um grande profissional, presidiu nossa comissão de direito imobiliário e tem uma história de serviço prestado na advocacia muito relevante e digna de ser reconhecida. E desde sempre Caio acompanha essa vocação, como eu disse no começo, de querer fazer algo pelo coletivo, né? E é curioso porque as pessoas olham acontecer e pensam que é fácil, né? E isso a gente tem dialogado já com o Tribunal de Justiça quase que desde o início da gestão. Possibilidades, o Tribunal de Justiça fez estudos de viabilidade econômica para medir o impacto, medir o que isso significa. O Tribunal de Justiça é muito cioso, muito sério com essas análises, né? E o presidente do Tribunal de Justiça tem muita sensibilidade nos temas que a advocacia leva para o Tribunal de Justiça para apreciação. Então, é quase um ano de diálogo para a gente conseguir chegar nesse momento. Mas o curioso é quando eu digo que é quase um ano de diálogo, eu estou dizendo quase um ano de diálogo da nossa gestão, porque esse diálogo é um diálogo histórico. Para se ter ideia, nós temos uma ata do Conselho Seccional da OAB que busca exatamente a mesma coisa de 1948. Né? Então, há 76 anos que essa era uma pauta importante, relevante de luta para a advocacia. Então, assim, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande nós estarmos conseguindo realizar isso, nós estarmos conseguindo avançar com esse PL, a Assembleia Legislativa abraçou a ideia e agora a gente precisa aguardar para que isso efetivamente se torne lei e mudar essa realidade. Aí, Caio, a demanda da advocacia, e aí todo colega advogado vai se identificar com isso, é impossível de se calcular. Porque a grande verdade é que o advogado que não recebeu os seus honorários, na maior parte das vezes, deixa para lá. Você acredita? Já ouviu falar no Casa de Ferreira, Espeta de Pau? Quantos honorários vocês não têm de que vocês deixaram de judicializar, porque você falou, não vou pagar custas, não sei se vai pagar, não sei se tem patrimônio, e uma dificuldade. Então o advogado, ele historicamente deixava para lá justamente por causa disso. E agora, o não pagamento, a não antecipação das custas no início, vai ser um incentivo para os advogados buscarem o Poder Judiciário para fazer valer, que é sempre bom ressaltar, verba alimentar. As pessoas, às vezes, elas não compreendem os honorários como eles de fato são. A gente pensa no salário dos colaboradores, dos empregados, a gente pensa ali nas remunerações que todos recebem, nos soldos, nos vencimentos, e se esquecem que para o advogado os seus salários são os honorários. É com o honorário que você paga a escola dos filhos,
é com honorário que você coloca gasolina no carro, é com honorário que você coloca comida na mesa. Então, honorário é a sobrevivência da advocacia. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal, em súmula vinculante, já disse que honorário é verba alimentar e tem essa natureza jurídica. Portanto, você buscar e estar conseguindo a construção de uma legislação em Goiás que permita não pagar honorário, não pagar custas processuais, além da execução e da cobrança, Caio, do arbitramento de honorários, que é muito caro pra gente, do arbitramento de honorários. E uma ação longa, extensa, Exato, né? Sofrível. Então, não ter que pagar essas custas antecipadamente é uma vitória, eu diria que histórica. Fico, confesso, muito satisfeito em a gente ter conseguido construir isso na nossa gestão aqui na frente da Ordem. Sem dúvida. Aproveitando, ainda falando de Assembleia Legislativa, e aqui eu faço a interlocução da advocacia, então me desculpe se eu trouxer algum tema que por vezes possa parecer delicado, mas é uma inquietação que nós todos temos enquanto advogados e acredito que a população também padece dessa angústia. Nós temos, e aí me corrija se eu estiver errado, as custas mais caras, perdendo apenas para Piauí, Paraíba, não é isso? Bahia. Acho que nós ocupamos a 4ª posição em custas, segundo até consultei hoje cedo num site referência no aspecto jurídico, que é o Migalhas. Segundo esse site, nós ocupamos essa lamentável essa posição. Claro que isso é uma questão histórica, nada a ver com a sua gestão. Nós já tínhamos esse entrave, que são as altas custas judiciais, e vimos de 2023 para 2024 alguns estados que conseguiram sua redução. Parece que Maranhão e um outro, não me lembro, acho que Roraima. Acho que foi Maranhão e Roraima que conseguiram a redução dos anos de 2023 para 2024 nas custas. E ali ele faz até uma simulação. Nós temos condições de pensar umas custas judiciais mais acessíveis à população, e eu digo isso afeta diretamente a advocacia, você sabe muito melhor do que eu, vez que o advogado, ao precificar o seu trabalho, por vezes, ele tem que negociar por conta das altas custas judiciais que têm que ser desembolsadas logo no início da demanda. Então, acredito que isso reflita nos interesses da sociedade como um todo, naturalmente, e ainda de maneira bem objetiva no trabalho e resultado do advogado. Eu posso fazer só uma colocação, desculpa interromper, mas aproveitando sua fala, cara, eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu sou assessor de desembargador. E já tem 5 anos que eu estou na área criminal, porque eu sou professor de penal, mas eu atuei 10 anos antes no civil. Aí trabalhei até com o desembargador Guilherme, que veio da advocacia também. Então, para dizer que esse problema das custas altas gera um outro, que é o excesso de pedido de gratuidade. Porque à medida que você eleva o preço das custas, automaticamente você eleva o número de pessoas que não têm condição de pagá-las. Então é um excesso, e aí o juiz não concede, você tem que agravar para o tribunal, aí o tribunal às vezes concede, então gera um outro problema também. A sociedade existe da ação, tal como o advogado. Exatamente. Não é nada delicado, muito pelo contrário. Custas judiciais é uma bandeira inafastável e histórica da Ordem. Se você puxar as últimas 10 eleições da OAB, nos últimos 30 anos, a gente debate custas judiciais. E eu acredito e posso dizer, sem sombra de dúvida, que a nossa gestão foi uma das gestões que mais lutou pela redução de custas judiciais na história da OAB Goiás, acumulando aí todo o trabalho que é feito por todos os presidentes que passaram. Eu costumo dizer, Caio, que a presidência da Ordem, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona de revezamento. Você faz tudo o que você pode fazer no intervalo de 3 anos para você passar o bastão adiante para a próxima gestão, que às vezes pode ser o mesmo presidente. É muito comum aqui em Goiás um presidente se eleger 2 vezes, pelo menos os últimos sempre foram assim, ou você pode passar para um outro presidente. Independente de ser do mesmo grupo ou não, o trabalho institucional da Ordem pela advocacia, em pautas caras, como prerrogativas, como custas judiciais, ele é constante e a todo momento. E nós mobilizamos sociedade empresarial, nós mobilizamos sindicatos, nós mobilizamos opinião pública, nós mobilizamos inclusive judicialmente o Tribunal de Justiça, provocamos, fizemos, só que a gente não conseguiu ainda o resultado, como não tem conseguido nos últimos, repito, 30 anos. Só é um pouco equivocada a comparação
que o site fez dizendo de classificação, porque a classificação depende de diversos critérios. Você tem, e aí você foi muito feliz em dizer, você tem uma comparação de qual que é o menor valor de custas iniciais, que esse aqui é o menor valor de entrada no Poder Judiciário. Essa é uma avaliação, qual que é a colocação do Estado de Goiás nesse menor valor de custos judiciais. E esse é diretamente vinculado ao acesso à justiça e à gratuidade, que é um tema muito especial. Aí fazendo aqui uma parada no assunto para falar sobre isso, que foi provocado e é muito interessante. O acesso à justiça, especialmente para as pessoas mais carentes, ele se dá tanto por advogados privados, quanto para a advocacia dativa, quanto pela Defensoria Pública. E o Tribunal de Justiça, nos parece, tem uma certa dificuldade na apreciação da justiça gratuita quando a pessoa está com um advogado privado, inclusive em diferenciação de critérios para a Defensoria. E isso, repito e digo sempre, é um absurdo. Veja, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, ela tem um corte remuneratório de 3 salários mínimos para atender alguém. Então, se a pessoa busca a Defensoria Pública, não tem patrimônio e ganha até 3 salários mínimos, ele pode ser enquadrado no atendimento da Defensoria Pública. Ou seja, ele vai ter a representação judicial gratuitamente. E aí o tribunal, ao apreciar um pedido de gratuidade feito pela Defensoria, ele presume que aquela pessoa goza da gratuidade. E defere a gratuidade sem avaliar. É automático. Sem avaliar. Se a pessoa vem pela advocacia dativa, da mesma forma. Agora, a pessoa tem um advogado privado. Pode ser você fazendo uma advocacia pro bono para alguém miserável, que precisa. Aí você leva para o Tribunal de Justiça, é um absurdo a apreciação daquele pedido de assistência. E tem um contrato cota-litis que lhe permite assegurar o resultado no caso de êxito, de risco. Independente disso, não importa se ele pagou para o advogado. Não tem problema. Isso importa dizer, presidente, que essa análise, ela leva a uma conclusão infeliz, porque ele pode não estar patrocinando, pagando os honorários do advogado. O advogado pode estar na causa acreditando no resultado final. E digo mais, Caio, pode estar pagando, não é relevante. Porque ele pode ter alguém que paga por ele pode ter um parcelamento longevo, ele pode ter uma série de situações. E o CPC já disse isso expressamente, né? Que não é para se fazer essa avaliação, né? E aí o que falta, por exemplo, e a gente tem tentado trabalhar nisso, são bandeiras permanentes. Por que o critério da Defensoria não é o mesmo critério para apreciação da assistência judiciária gratuita? Vamos dar às partes a igualdade de condições. Então essa é uma análise da questão das custas, que ela fica muito simplificada na forma que o Dr. Caio apresentou, mas para o acesso ao judiciário. Aí nós temos uma outra coisa, Caio. Nós temos o valor de teto das custas judiciais. E me parece que o site também fala disso, lá, en passant. E esse teto de valor das custas judiciais qual que é o maior valor que alguém paga de custas judiciais para entrar com uma ação. E aqui em Goiás, cara, nós temos o maior valor do Brasil, certo? Então nós somos o primeiro lugar nesse ranking horrível. O maior valor do Brasil. Só que isso não impacta acesso à justiça. Isso impacta poder econômico. Isso impacta as grandes causas do agronegócio, do setor imobiliário, que é quem vai se esbarrar ali no teto das custas, que beiram R$200 mil aqui no estado de Goiás. Então, essa é uma outra análise. Uma outra análise, independente do valor de custas iniciais, menor valor de custos iniciais, custas finais, é o que você recolhe de custas no curso do processo. Quanto vale uma penhora online? Quanto vale um deslocamento? Uma citação. Como é que fica esse tipo de coisa? Aí é uma outra avaliação de onde está, tá certo? Então, existem todas essas questões que são analisadas. Esses dias foi aniversário ano passado foi aniversário de 50 anos da OAB Anápolis, e eu peguei lá um jornalzinho, eles separaram vários documentos históricos de Anápolis, eu peguei lá um jornal da Ordem do ano de 2006, Daniel, 2006. E as duas principais notícias do jornal, de um lado e do outro, assim, o então presidente à época, de um lado e o então presidente da época de outro, e eram duas declarações de guerra. Guerra às altas custas judiciais e guerra à dengue, no combate à dengue. Eu olhei isso no ano passado, olhei assim e falei, gente do céu, tô desde 2006 fazendo a mesma coisa aqui. Por quê? E aí é importante explicar, inclusive, já que a gente está
na TV da Assembleia Legislativa, inclusive qual que é a dificuldade maior dessa pauta. Custas judiciais, porque alguém que está nos assistindo fala, pô, por que um deputado, então, não apresenta o projeto de lei, organiza a ordem de trabalho? Custas judiciais trata de orçamento de um dos poderes. Portanto, a alteração de custas judiciais só é possível se o poder envolvido, portanto, o Tribunal de Justiça de Goiás, que é o poder judiciário, tem a iniciativa do projeto de lei de redução das custas. Então, qualquer deputado que apresente um projeto de lei de custas judiciais que seja iniciativa dele, ele tem um vício de origem, uma inconstitucionalidade formal naquele projeto. Então, tem que partir do Tribunal de Justiça. Tal como nós vimos agora. Exatamente. O Tribunal de Justiça traz essa proposta de alteração legislativa. Então, Caio, é uma bandeira muito importante para a ordem, é uma das bandeiras mais importantes que nós temos. Durante essa gestão, por iniciativa minha, pessoal, quando eu vi que aqui no estado de Goiás a gente tinha algumas dificuldades, eu levei nacionalmente esse tema para o Conselho Federal. O Conselho Federal fez um grupo de trabalho de 5 presidentes do Brasil, um representando cada estado, e eu estava nesse grupo de trabalho de estudo das custas, e lá, aí eu não vou contar aqui todas as histórias de todas as lutas, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro só falando disso, e lá mais uma vez a gente se depara com as dificuldades. Mas estamos trabalhando nacionalmente por uma ideia de unificação nacional de custas judiciais, tentando com que isso não faça um corte para cima, né? Nós temos que ter sempre corte para baixo, que esse é um desafio. Então nós temos muitas bandeiras à frente disso e a ordem tem enfrentado todas essas bandeiras. Até porque a variação, ela também é surpreendente, né? A variação de custas, ela chega a 1.200%. 1.200%. Né, entre o valor mais alto e o valor mais baixo. Mas ele usa também como referência, Daniel, é importante se destacar, né, presidente, uma justiça federalizada, por exemplo. Nós estamos falando do Distrito Federal, que aí é um cenário totalmente distante. Sim. Então ela não serve para esse parâmetro. E acho que até seria difícil ao site criar todos os recortes possíveis. Menor custas dentro de um valor, de uma ação aproximada, natureza de ação, e ainda falar de teto. Seria assim, um trabalho difícil até para a compreensão de quem não é da área e não conhece os milímetros, não conhece o sistema OAB. O Caio foi muito feliz porque qualquer avaliação séria de comparação de custas judiciais tem que excluir o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não faz sentido. Qualquer avaliação séria. Quando você inclui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você está, usando uma expressão popular, trocando alhos por bugalhos. Então você não pode incluir o Tribunal de Justiça do Distrito Federal porque é um outro sistema financeiro de poder judiciário. E aí nós temos que trazer também algumas questões. O Tribunal de Justiça ele não fez nenhum tipo de acréscimo nas custas nesse ano, de 2023 para 2024. Então já me parece ser uma tentativa de tentar realmente fazer com que a gente possa chegar, de alguma maneira, a discutir essa situação de maneira mais séria, né? Não é nem séria, mas ter um trabalho maior com relação a isso. Eu queria que o Dr. Geraldo participasse com a gente, porque afinal de contas está lá dentro do Tribunal de Justiça. Eu escuto muitos elogios à gestão do atual presidente do Tribunal de Justiça, principalmente com relação aos trabalhos do tribunal, né? Todo mundo que está lá dentro, que a gente conversa, fala, olha, todo mundo começou a trabalhar muito, e é uma bandeira dele fazer com que o trabalho renda e funcione. O tribunal se tornou, não só na gestão dele, mas em decorrência disso também, um dos tribunais mais céleres do país. Então, a gente vê que existe um trabalho sendo feito ali. Como que o senhor encara essa questão? Isso é o perfil do presidente, né? Desde, quem conhece a carreira dele, desde quando ele foi juiz no interior de Goiás, foi juiz muitos anos em Formosa, ele sempre foi o primeiro da estatística. E quando virou desembargador, continuou sendo o primeiro na estatística. Quando eu falo primeiro, é o juiz que mais fazia sentenças, decisões. Quando foi para o tribunal, o juiz que mais julgava processo. O acervo dele sempre foi o menor do tribunal. A única pessoa que conseguiu passar na frente do Carlos França foi o desembargador Guilherme. Porque o Guilherme, eu trabalhei no gabinete dele, eu fui assessor do Guilherme. E aí a meta lá era zerar toda sexta-feira. Acho que é assim até hoje. E aí, com o passar do tempo, ele conseguiu passar o Carlos França e ficaram os dois, ele em primeiro e o Carlos França em segundo. Então, ele é workaholic de natureza. Ele é um juiz que, além de ter os assistentes dele fazendo voto, sábado, domingo, ele levava a sentença para casa e ele fazia. É o perfil dele. Ele é, né, esse cara que gosta de sempre de estar implementando mudanças e tudo. E agora, ele também
Não sei dizer ao certo, tá? Eu vou dizer aqui, mas se isso é verdade, se é o único presidente do Tribunal de Justiça que foi reeleito, né? Porque ele está no seu segundo mandato. Eu confesso que eu nunca vi isso acontecer. Em Goiás pode-se dizer que sim, né? Não sei nos outros tribunais. Exato. Então, e está mostrando o serviço que ele está fazendo. Ele realmente, esse sentimento dele, ele passa para a equipe. E exige muito das pessoas que estão trabalhando lá. Tem pessoas que falam, nossa senhora, essa meta é impossível de ser batida. Mas é o perfil dele, é isso que ele faz. Né? Agora, eu também entendo, assim, eu trabalho na casa, eu vejo, assim, nós tínhamos um tribunal sucateado, foi reformado, nós não tínhamos estacionamento, para os servidores ele fez estacionamento, e isso tudo, claro que são coisas das outras gestões que já vinham sendo feitas, mas ele implementou sistema de informática, inteligência artificial, cursos, né? A ESMEG nunca atuou tanto assim. Então, realmente o trabalho é muito bom. Agora, dá para se perceber que há uma possibilidade financeira do tribunal reduzir um pouco as custas. Eu não acho que isso seja impossível de chegar. Que seja congelando as custas por alguns anos, isso aí já gera esse efeito de redução, igual você está falando. Então eu acho que é possível esse diálogo. Pelo que a gente vê, né? É lógico, eu não estou no departamento financeiro, não tenho acesso a contas, nada disso, mas pelo que a gente vê. E como está o diálogo da Ordem dos Advogados do Brasil com o Tribunal de Justiça? Olha, eu costumo dizer que a Ordem, não apenas com o Tribunal de Justiça, mas com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, Poder Executivo, os Poderes Executivos Municipais, a Ordem ela tem um papel muito importante porque ela tem que estar próxima para ter um bom diálogo e construir, porém não tão próxima para enfrentar quando necessário, porque a OAB ela é isso. A OAB ela é uma construção de diálogo e enfrentamentos quando necessário. E eu quero só fazer um adendo ao que foi dito aqui sobre a reeleição do presidente França, se foi a única, etc. Não tem no país um caso semelhante, só que ela não é reeleição, tecnicamente falando, porque a Loman proíbe reeleição. E o tema foi para o CNJ, tá certo? A OAB acompanhou no CNJ. Se eventualmente a gente entendesse que houve uma reeleição de fato, nós inclusive, nós mesmos provocaríamos, independente de reconhecer que o presidente França é um excelente presidente, um excelente gestor do tribunal. Eu abri o programa dizendo da sensibilidade dele com os temas da advocacia, mas não foi. O que aconteceu ali tecnicamente? Abriu-se a questão de inscrição para presidente do Tribunal de Justiça. Todos os desembargadores foram ouvidos e todos eles disseram: não tenho interesse de ser presidente. Não havia candidato a presidente. E nesses casos, é possível pela legislação, e o CNJ validou essa interpretação, que o atual presidente, ante a inexistência, depois de ouvido expressamente todos, ele se coloca à disposição para uma gestão, para representar o tribunal. Por isso que, tecnicamente, a gente não pode falar em reeleição, porque a Loman proíbe a reeleição. Foi uma questão de inexistência de candidaturas e, portanto, no vácuo de candidaturas, o tribunal não pode ficar acéfalo administrativamente, o presidente se coloca. E, por óbvio, não tiveram interesse porque reconheciam que aquele trabalho que o presidente atual estava fazendo precisava de continuar. Nós teremos no próximo ano uma nova gestão do Tribunal de Justiça. É improvável que isso ocorra novamente, para não dizer impossível, mas improvável que isso ocorra novamente, e aí vai avançando, porque a oxigenação aí entre as pessoas, mesmo próximas, mesmo fazendo parte do mesmo grupo, mesmo perto, ela é sempre muito interessante para qualquer lugar, porque são ideias novas, cabeças novas. E um tempo de trabalho maior é necessário para você amadurecer alguns projetos importantes. Então, voltando aqui, esse diálogo da Ordem, ele tem se mostrado aí com o Tribunal de Justiça especificamente, foi a pergunta, Daniel, se mostrado bastante proveitoso. Nós conseguimos conquistas históricas aqui no estado de Goiás e no Tribunal de Justiça, para a Ordem dos Advogados do Brasil e para toda a advocacia, em razão desse bom diálogo. É uma característica da nossa gestão ter essa capacidade de diálogo e construção. Vamos falar então, a gente volta ainda nesses assuntos mais específicos, nós vamos falar um pouco também sobre o que está acontecendo no Brasil. E aí a gente vai trazer um pouco
de democracia e a gente vai trazer também um pouco dessa capacidade de diálogo. No final do ano passado, o senhor veio a público criticar o ministro Alexandre de Moraes por ter impedido um advogado goiano de fazer sustentação oral no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes justificou que o regimento interno da Corte não prevê fala de advogado em julgamento de embargos. Isso aconteceu já tem alguns meses, né? O presidente da OAB Nacional também se manifestou com relação a essas questões e a gente percebe que esse ano outras ações foram acontecendo, não só no sentido que envolva a advocacia, mas também no sentido onde a gente vê nessa semana o ministro Alexandre de Moraes, e eu não falando em nome do Supremo, mas através do Barroso falando em nome do Supremo, com essa discussão com as Big Techs de até onde vai o limite do nosso judiciário, até onde vai o limite das empresas perante a nossa justiça. Como que o senhor vê essa situação que tem acontecido no Brasil? Para muitos, o senhor falou de diálogo, essa falta de diálogo que acontece hoje do Supremo com a população ou com a classe política? Bem, vamos por partes, que tem muita coisa misturada aí. Não tenho receio em criticar o ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento ele vedou a sustentação oral de um advogado goiano, Vandir Alan, no Tribunal Superior Eleitoral, e numa elucubração absurda, porque ele não apenas invoca o regimento do STF para negar, mas ele estava no TSE. Ele invoca o regimento de outro tribunal em analogia ao regimento interno do TSE para dizer que não tinha direito contra a lei. Então aquilo foi o fundo do poço da interpretação jurídica e digo isso sempre. Na semana passada, Toron, conselheiro federal de São Paulo, representando a ordem, enfrentou esse tema agora na plenária adequada, no próprio Supremo Tribunal Federal, falando sobre isso. E disse, veja, eu tenho um regimento interno que proíbe a sustentação oral. Eu tenho uma lei federal que garante a sustentação oral naquele caso específico. E Toron disse, a lei ainda é depois do regimento. Então você precisa dizer que aquele regimento está revogado, ou no mínimo se tornou contra-legem. E o ministro Alexandre de Moraes, ele respondeu que juridicamente a gente chama de princípio da especificidade. Ele disse, o regimento é mais específico do que a lei. Agora, especificidade contra-legem é absurdo. É absurdo. No direito condominial, eu imagino que acontece todo dia. Não interessa uma regra ali que é contra-legem, mesmo sendo a regra do condomínio, tem limite. Tem limite o regimento tribunal. Então é absurdo o que está acontecendo. Corporis, né? E aí, gente, até essa é uma questão que a advocacia esbarra de maneira recorrente. Tem um princípio chamado princípio da antinomia, que uma lei conflitando com a outra deve ser observado o fator hierárquico, cronológico e especificidade da norma, ou especialidade da norma. Nesses casos, beira as arras do absurdo. Se o regimento interno conflita com lei federal, a gente está falando naturalmente de uma revogação, e aí não é nem o instituto da revogação parcial naturalmente, mas aquela lei no que conflita de maneira objetiva, ela é derrogada, então não faz o menor sentido a fala, inclusive utilizando o instrumento de uma casa vizinha. Mas aí ele lança de um segundo argumento e fala que o regimento está previsto na Constituição, quando fala da criação do Supremo com o seu regimento e tal. Então ele fala que o regimento é constitucional. E se o regimento é constitucional, então ele está acima da lei. E os poderes não são? Mas não, chegou-se ao absurdo de falar para... Esse argumento, na minha opinião, é uma história antiga, tá certo? E que grandes constitucionalistas contam isso como anedota, que é a história da Catianga. Não sei se vocês conhecem a história da Catianga, eu vou até contar a história da Catianga para dar uma leveza um pouquinho num tema tão difícil, né? Disse que um senhor do interior viajou com a família para fora do país e lá conheceu o cassino. E aí todo mundo se divertindo, esse senhor todo desconfiado, multimilionário, produtor rural humilde, multimilionário, ele começa a acompanhar e o pessoal vê lá e fica sabendo pelos dados dele que aquele é uma pessoa multimilionária. O gerente do cassino falou, acompanha aquele senhor lá e o que ele quiser fazer, você proporciona, que aquele cara tem muito dinheiro aqui para gastar no cassino.
Aí ele vendo os jogos, aí o croupier, chefe lá, chega perto dele e falou, o senhor joga o quê? Falou, eu não jogo nada que vocês jogam aqui. Não, você joga blackjack, joga pouco. Não, eu só jogo cachanga. Ah, cachanga, temos cachanga. Ele, tem cachanga? Muito bom, vamos jogar cachanga. E aí começa, aí o croupier que vai dar as cartas vai perguntando para ele disfarçadamente como é que seria ali. E aí ele pega e explica pro cara, distribui 5 cartas para ele, fica com 5 cartas, abre 3 cartas na mesa. Aí o velhinho fala, eu aposto tanto, o outro paga. Aí ele apresenta as cartas, o croupier, ainda sem entender o que está acontecendo. O velhinho olha ali e fala, põe as cartas deles na mesa, fala, cachanga, e puxa as fichas. Outra rodada, aí o velhinho apresenta as cartas primeiro, aí o outro apresenta e fala, cachanga, e puxa as fichas. Lá para a 4ª, 5ª vez, o cara não estava entendendo nada, o gente da casa falou, o que está acontecendo? O cara ganhou. Você fala, até agora eu não entendi qual que é a lógica do jogo. Então você fala o seguinte, da próxima vez você grita cachanga antes dele, essa é a lógica do jogo. Aí vai, ele pega assim, o velhinho apresenta, ele pega e fala, cachanga, cachanga real, e puxa todas as fichas. O ministro Alexandre de Moraes, ele está praticando a cachanga real em diversas situações no Supremo Tribunal Federal. Ele fala por último, o Supremo Tribunal fala por último. E aí, quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, quando você fala da questão dos ministros, a população fica revoltada, se pergunta, cadê isso, cadê aquilo? E você tem que entender um sistema de competências. Porque não adianta, gente, gritar na rede social não vai resolver nada. Nós temos que entender sistemas de competência. Quem são os 2 únicos legitimados para fazer alguma coisa? Se eventualmente se entender que é o caso, e eu não estou dizendo que é, se eventualmente se entender que é um caso de um impeachment, somente o Senado Federal pode processar o pedido de impeachment. Se eventualmente se entender que é o caso de reforma de uma decisão, somente o colegiado do Supremo Tribunal Federal pode reformar essa decisão. Então a cobrança tem que ser endereçada a esses 2 órgãos. Se aqueles que defendem um eventual impeachment, aí isso tem que ser direcionado para o Senado. Aqueles que defendem a reforma de uma decisão que se entende absurda, isso tem que ser endereçado ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não como se diziam alguns anos atrás, batendo panela na sacada, não é falando nas redes sociais que a gente vai conseguir, dentro do sistema judiciário, modificar isso. Perfeito, presidente. E nós podemos dizer o que esperar do Conselho Federal? Ele tem feito essas provocações dirigidas a esses poderes, a esses representantes? Porque nós temos visto, na verdade, alguns momentos, e aqui eu faço a minha crítica pessoal, inclusive endossando os atos praticados por determinados ministros, inclusive do próprio Alexandre de Moraes. A exemplo, quando o advogado foi infeliz na sua fala durante a sustentação oral, num daqueles casos emblemáticos do 8 de janeiro, o presidente da OAB, em ato sequente, cumprimentou a fala do ministro STF, que para mim foi ríspida, grosseira, não caberia a análise do advogado, a análise seria técnica, e aí ela ganhou o reforço do próprio presidente da nossa entidade. Então eu queria saber do amigo o que a gente tem de fato de expectativa em relação ao atual presidente do Conselho Federal. Caio, eu posso responder pela OAB Goiás. E a OAB Goiás... Mas sua leitura, naturalmente. E a OAB Goiás, logo após todos os episódios do ano passado e tanta coisa acontecendo no país, a OAB Goiás foi uma das 7 seccionais do país que oficiou o Conselho Federal pedindo medidas e pedindo uma postura diferente do Conselho Federal. E nós fizemos essa provocação. Agora, nós temos que entender que nós vivemos uma democracia. 7 estados, 7 seccionais pediram. Outras 20 não pediram. Nós temos que entender que as democracias, ela atende à vontade da maioria, posicionamento da maioria. Por exemplo, as pessoas criticam o resultado das eleições. Gostando ou não gostando, por próximos 4 anos você tem um presidente que foi eleito e não importa se foi por 1 ou se foi por 100 milhões de votos. É o presidente. E aí o Conselho Federal tem a sua competência. No estado de Goiás, dentro daquilo que é a nossa competência, a gente toma as medidas. Eu agiria um pouco diferente, é verdade, da forma que tem sido agida, mas aqui respeito aí a autonomia do Conselho Federal e a gente se posiciona da forma que tem que ser posicionado. Mas houve resposta formal? Olha, o Conselho Federal, e aí é justo a gente dizer, em absolutamente todos os processos
em absolutamente todos os temas, em absolutamente todos esses casos, fez nos autos a defesa da advocacia e a busca da mudança ali dos entendimentos. Em todos os casos. Essa semana agora, por exemplo, um advogado goiano foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes por estar insistindo em alguns temas ali da sua defesa. Insistindo palavras do ministro Alexandre de Moraes, o advogado ali está exercendo o seu munus, tá? E nós provocamos, olha, a OAB precisa provocar o ministro Alexandre de Moraes para caçar essa multa. E esse advogado, que é advogado aí de figuras que se entendem estarem sendo perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes, e nós estamos, OAB Goiás, junto com o Conselho Federal da OAB, assinando em conjunto esse pedido para sopesamento dessa multa. Então, nós temos provocado, nós temos agido dentro daquilo que é a nossa competência, e eu não tenho receio nenhum de me manifestar e escalar esse assunto. Eu só tenho uma obediência de competência. A gente tem que... as pessoas em geral, elas têm um pensamento a respeito da democracia, que a democracia ela é boa quando ela me serve, né? E a gente tem, muitas das pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar a democracia quando você está do lado da minoria que foi vencida. E nós estamos fazendo nosso trabalho aí dentro da nossa competência. Eu queria até aproveitar a fala do Dr. Caio e trazer essa questão que a gente trouxe, que aconteceu no final do ano passado com o advogado goiano, para falar justamente sobre isso, né? Até que ponto, não só a OAB, você citou a questão de ser uma competência do Senado, se entender que houve algum tipo de abuso, de procurar a reparação junto ao Supremo, no caso de um impeachment ou algo assim. Mas na fala do ministro Alexandre de Moraes, para alguns soou até como deboche, no momento em que ele diz o seguinte: a OAB vai fazer mais uma nota. E aí, o tal da nota oficial também se tornou, o público em geral, como uma ferramenta que não tem nenhuma efetividade. Quando aconteceu o caso do Dr. Vandir Alan, aquilo é notícia, vira notícia, todos nós ficamos sabendo, a OAB se manifesta contrária àquilo, se posiciona de maneira dura, eu vi o vídeo do senhor, de maneira dura, mas não se vê as consequências desse posicionamento. Como que a gente pode trabalhar para que isso não seja, para que essas notas, que eu respeito bastante, não sejam simplesmente uma resposta para a população? Daniel, é justamente... Deixa eu fazer uma complementação também, vou aproveitar a fala, porque eu queria fazer essa pergunta. Eu estou vendo uma movimentação do Congresso em emendas constitucionais. Eles estão, para mim, é uma saída pela tangente, eles estão meio que tentando, então vamos fazer uma emenda constitucional para que o Supremo não possa fazer determinada coisa. O que o senhor acha disso? Olha só, isso acontece todos os dias nos mais diversos temas da OAB. Todas as vezes que a OAB solta uma nota, alguém fala, essa notinha não resolve nada e etc. E eu, para ser muito honesto, sei que a nota não resolve nada. Só que a nota nunca vem sozinha. Em primeiro lugar, que a OAB ela não é comentarista de causas, de causos. Ela é protagonista de causas. Então você pode ter certeza que toda nota tem uma medida e uma ação efetiva da ordem a respeito. Lá naquele tema que o ministro Alexandre de Moraes, porque são vários momentos, quando o ministro Alexandre de Moraes fala, a OAB vai fazer mais uma nota e etc., a gente faz toda uma mobilização, faz uma reunião de presidentes do Brasil inteiro e visita o ministro Alexandre de Moraes no TSE. Isso talvez você não tenha visto, porque a notícia do trabalho, ela corre pouco. A notícia de quem bate corre muito. A notícia de uma primeira resposta e a nota, ela nada mais é do que aquela resposta imediata, porque eu tenho que dar satisfação, sim, para a sociedade. Ela corre menos, mas corre também. E a notícia do trabalho, ela é um pouco mais lenta. E as pessoas têm uma expectativa de trabalho imediato. Não existe isso. O direito não é imediato. O direito não é imediato. Nada é, no direito, algo imediato. Daquele problema, daquela manifestação, veio uma medida, que é uma reunião de todos os presidentes seccionais do país com o ministro Alexandre de Moraes no TSE, porque ele estava ali como presidente do Tribunal Superior Eleitoral naquele assunto. Daquele tema veio uma provocação de todos os presidentes do país para uma mudança de regimento, e naquele momento houve uma mudança, isso foi noticiado bastante pelo Conselho Federal da OAB, houve uma mudança de regimento, na minha opinião, não suficiente
mais um pequeno avanço a partir dali. Ou seja, não é só uma nota. Só que os avanços, eles talvez não atinjam a velocidade que se tem expectativa de atingir. E aí nós nos frustramos. Eu me frustro, todos nós nos frustramos, porque os avanços, eles são, de fato, lentos. Eu esqueci a sua parte da provocação. As emendas constitucionais. A emenda constitucional é a ferramenta que o Senado tem que ter. Porque existe uma ansiedade ideologizada politicamente de um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Só que a linha de avaliação política e técnica de um impeachment ela é muito complexa, muito delicada. Não é assim. O Brasil não pode ser um país que toda legislatura tem um impeachment. Impeachment é algo muito relevante. É algo muito sério. Nós temos que levar esse instituto muito a sério. E repito, eu não estou dizendo aqui que é ou que deixa de ser caso do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu só estou dizendo que o assunto não é tão simples quanto as pessoas. As pessoas querem o quê? Querem um desgaste político. O problema é que isso tudo passa por um desgaste político e ideológico de lado A versus lado B. Eu vejo que a maior preocupação, e eu queria que vocês contribuíssem com isso, talvez seja uma impressão particular minha, eu vejo que a maior preocupação da população não vem com relação específica a um ministro. É claro que o ministro Alexandre de Moraes ele é o protagonista dessas ações, mas citando novamente o que aconteceu essa semana, dessa discussão que houve entre o presidente, o dono do Twitter, do X, pelo próprio Twitter, com o presidente Alexandre de Moraes, de iniciativas legais no Brasil, instrumentos legais, poderiam levar, por exemplo, a essa plataforma a ser banida do Brasil. E aí, o que eu vejo no meio da população é o seguinte: vamos nos unir à China, vamos nos unir à Coreia do Norte, vamos nos unir a outras ditaduras onde essa ferramenta ela não está disponível. Ou seja, vivemos uma ditadura do judiciário, mesmo que o instrumento seja legal, ele não é utilizado para fins legais? Ditadura é um termo excessivo e perigoso, de a gente ficar usando ele aleatoriamente. A gente tem que ter muito cuidado com o termo ditadura, porque a gente sofreu um período de ditadura difícil, complexo, e aí quando a gente vulgariza esse termo, eu acho que a gente começa errado o debate. Mas aí eu vou trocar o ditadura para uma proeminência do judiciário, e não é de agora, já tem algum tempo, e aí eu vou sair da política para poder falar disso, porque quando a gente fala disso sob o viés político, como está sendo trazido, as pessoas respondem apaixonadamente. Né? Eu me lembro, eu participei de um programa, de uma rádio que eu participava de vez em quando aqui no estado de Goiás, eu me lembro na época da Lava Jato, quando se estava debatendo ali a questão da prisão do presidente Lula. Ele sequer tinha sido preso ainda, e etc. E ali o pessoal falando que o Lula tinha que ser preso, o outro falando que a prisão era ilegal, e um debate muito profundo ali, profundo no sentido do seio da sociedade, mais raso tecnicamente falando, em rádio, né, normalmente. E aí vieram me posicionar, e eu falei, olha, me pediram a posição, e na época eu falei, olha, é complicado, porque assim, por mais que eventualmente, pessoalmente, você até entenda que ele deva ser preso, tecnicamente você não tem como não reconhecer excessos ali naquele processo e ilegalidades ali naquele processo. Aí o pessoal começa a te chamar de sabonete, fala que você não toma posição, mas é porque você tenta fazer uma avaliação desapaixonada. Então, quando eu trago esse debate do Supremo Tribunal Federal sob o viés de Alexandre de Moraes, o inquérito de fake news, que por si só é um absurdo jurídico imenso, imenso. Em todos e absolutamente todos os seus termos, é um absurdo jurídico esse inquérito ser levado da maneira que ele é levado. Mas quando você fala disso, aí você imediatamente coloca a sua audiência entre uma parte que já concorda com você se você criticar independente dos seus argumentos, e outra parte que já discorda de você se você defender independente dos seus argumentos, e uma terceira parte que se cansou desse debate e que não vai nem te ouvir, e que não quer saber do assunto. Então, vamos sair um pouquinho dessa questão político-ideológica do debate do papel do judiciário na tripartição do poder, porque já tem um tempo, sim, que o poder judiciário ele invade a seara de poderes. Quando ele, por exemplo, na questão do aborto, da descriminalização do aborto, ele resolve se manifestar
existindo poder legislativo para isso. A gente não pode esquecer, e é muito bacana novamente que a gente esteja aqui na Alego, o legislativo não tem um papel de pautar a sociedade. O legislativo tem um papel de refletir a sociedade. Uma lei muda, e aí eu puxo aqui Miguel Reale, quando eu tenho fato, valor e norma. Primeiro tem um fato social, aí você tem um valor da sociedade, aí você forma uma norma. E o que às vezes algumas pessoas querem é que o poder legislativo paute a sociedade para mudar os seus valores e impor o fato. É totalmente diferente do que todo mundo aprendeu na filosofia do direito, nos bancos de faculdades e ao longo do tempo. Então, Daniel, o legislativo tem, só para concluir, o legislativo tem esse papel. E aí, quando o judiciário quer invadir esse papel e quer fazer por via judiciária uma alteração legislativa, aí você mostra essa proeminência excessiva do poder judiciário. Mas vamos pegar um negócio muito mais simples, porque está muito complexo, né? Vamos baixar lá no primeiro grau uma coisa idêntica que o Estado está invadindo, o Estado judiciário está invadindo o Estado executivo, quando um juiz suspende um show no interior, porque fala, não, porque esse dinheiro que vai pagar para o show, ele deveria estar construindo escola. Ora, que o juiz vai ser candidato a prefeito para decidir qual que é a diretriz orçamentária do município. Se tem corrupção, aí cabe ao Ministério Público buscar, por meio da improbidade administrativa, a demonstração dessa corrupção. Esse prefeito vai ficar inelegível, vai ter que devolver dinheiro para o cofre público e etc. Se tem desvio político de destinação orçamentária, quem que tem que falar sobre isso? O voto. As pessoas estão começando a ignorar a importância e força do voto quando o judiciário invade política pública. É um absurdo a invasão pelo judiciário. E isso sim, essa proeminência excessiva, eu prefiro a gente tratar assim do que ditadura, do poder judiciário, e que tem acontecido de algum tempo em diversos. Eu só dei 2 exemplos. Claro. E você fez uma sinalização que eu externei através de um artigo recentemente. Desde 2002, governo FHC, nós não tivemos um único presidente que não foi preso ou passou pelo processo de impeachment. E nós caminhamos possivelmente para ver isso se repetir mais uma vez com o último governo. Não preciso demonstrar aqui o prejuízo que isso traz à economia, à credibilidade do país, a possibilidade de percepção de investimento, de novas tecnologias e etc. Cria uma fragilidade muito grande. E isso não à toa. Acredito que a gente tem visto aí problemas graves sinalizando nesse sentido. E nós já falamos isso aqui na bancada outra vez, mas é importante a gente reforçar. Me preocupa o fato de que alguns senadores, alguns mandatários daquela casa, com processos em trâmite no STF, queiram manifestar no sentido... Então existe uma série de particularidades que nos leva a pensar ou acreditar que a solução é mais embaraçosa do que se deveria. Eu vou, para finalizar a nossa entrevista, passou rápido, voltar lá no começo, quando o senhor falou do Santo Agostinho, que foi a sua primeira eleição contra o deputado Virmontes. Não, com o deputado Virmontes foi no Centro Acadêmico, 11 de maio. Essa ele ganhou, essa da primeira eleição dele da quarta série. Por 6 votos. Eu queria saber o seguinte, se podemos em breve vê-lo não só com o deputado Virmontes, mas em alguma disputa política que não esteja nos âmbitos da OAB. Meu compromisso é com a advocacia. Eu não tenho, verdadeiramente hoje, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de pretensão político-partidária. Eu sou uma pessoa que a vida inteira nunca disse que algo é impossível. A gente muda, a gente pensa. Eu já tive tantos sonhos diferentes. Nem direito eu queria fazer na minha vida. Meu curso era outro. Quanto mais hoje está presidente da ordem. Então a gente se molda e pensa. Mas não tenho aí pensamento hoje de olhar para frente com anseios político-partidários, não. Então, se é essa a pergunta, eu diria que eu não tenho isso no meu radar. Bom, poderia repensar, porque pela entrevista vejo que teríamos aí uma cabeça pensante na nossa política no nosso país. Muito obrigado, presidente da OAB, doutor Rafael Lara, pela presença. Obrigado. Contestando, agradeço bastante. Espero que você esteja com a gente aqui outras vezes. Sempre que convidado estarei.
Quero agradecer primeiro a todos que acompanharam, que estão assistindo, agradecer essa bancada de alto nível, que tive o privilégio aqui de bater um papo, agradecer você também pela oportunidade de estar aqui e estamos sempre à disposição. E parabéns por essa conquista em conjunto com o Tribunal de Justiça de Goiás e com a Assembleia Legislativa dessa demanda tão importante para a advocacia e que já vinha há 70 anos aí sendo buscada e conseguimos. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca. Boa noite, Daniel, Caio. Muito obrigado, presidente. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meu amigo Daniel Santana. Boa noite à equipe que veio acompanhar o presidente da OAB. E meu carinhoso abraço a todos os conselheiros, amigos que tenho na gestão do presidente Rafael Lara e que faço muito... tenho com muita alegria e faço votos de uma profícua gestão que caminha aí para o seu ano conclusivo, né? E parabenizo o presidente. Obrigado. E parabéns. É isso, a gente volta com mais um programa Contestando, domingo que vem, 11 horas da noite. Eu aguardo vocês. Até lá.